Cavalo comum vence corrida contra magnata e deixa todos surpresos. Na pequena cidade de Porto Verde, o clima estava eletrificado. Faltavam poucos dias para a corrida do século, e todos falavam sobre o embate entre Lucas e o magnata Ricardo Martins, um homem que parecia ter o mundo nas mãos. Lucas, um jovem ex-jogador de futebol, lutava contra suas próprias inseguranças, e a pressão da sua família só aumentava a tensão. As expectativas eram absurdas. Será que ele conseguiria vencer? Num passado não muito distante, Lucas tinha um futuro brilhante no futebol, mas uma lesão o tirou do jogo, e agora ele se agarrava ao sonho de vencer a corrida com seu cavalo, Estelar. Estelar era um cavalo comum, nada parecido com as bestas perfeitas que Ricardo costumava usar em suas corridas. Mas havia algo especial naquele animal. Ele tinha um espírito livre, que sempre encantou Lucas. O garoto passava horas treinando Estelar, enfrentando a chuva, o vento e os olhares de reprovação da cidade. Muitos diziam que era uma perda de tempo, que a corrida estava decidida antes mesmo de começar. Ricardo Martins, por outro lado, era um verdadeiro ícone de Porto Verde. Carismático, rico e com um olhar afiado que podia despedaçar sonhos. Ele não estava disposto a deixar que um ex-jogador e seu cavalo qualquer lhe tirassem a glória. Nunca vou permitir que esse moleque vença, dizia ele em tom arrogante, piscando para os convidados da festa que organizara. Os boatos de que Ricardo havia feito negócios escusos para garantir sua vitória deixavam o ar pesado de suspense e ansiedade. Os dias passaram a ser tortuosos, e o clima na cidade parecia mudar com o passar do tempo. Entre os sussurros e desconfianças, os segredos do passado começaram a emergir. Alguns diziam que Ricardo tinha um histórico de trapacear, outros contavam histórias de cavalos que nunca mais apareceram depois de corridas. Lucas escutava tudo, e o nó em sua garganta crescia. No dia da corrida, a multidão estava em peso. O cheiro do feno e do suor dos animais misturava-se ao combustível da adrenalina que percorria o ar. O coração de Lucas acelerou ao ver Estelar, e um aperto no peito quase o fez desmoronar. Mas ele se lembrou de todas as noites em claro, das promessas feitas a si mesmo e ao seu companheiro. Quando a corrida começou, os gritos da multidão explodiram como fogos de artifício. Estelar parecia voar, e Lucas sentia a conexão entre eles, algo único e mágico. Mas de repente, no meio da corrida, Estelar se viu diante de uma situação inesperada. Um obstáculo surgiu do nada. Um caminhão desacelerando nas proximidades. O tempo parou. O que ele faria? Agora? Lutaria pela honra ou pela vitória? O dilema o consumiu, e a escolha que ele tinha que fazer poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a corrida começou, Lucas sentiu o peso da multidão. O grito da torcida, as palmas e os murmúrios pareciam um só. Estelar estava firme sob ele, e por um momento, Lucas esqueceu toda a pressão. Mas então o inesperado, um caminhão apareceu, cortando a pista. O coração dele disparou. O que fazer agora? Ele poderia arriscar e continuar, ou desviar e perder tempo. Foi nesse instante que tudo virou de cabeça para baixo. Ricardo, que estava na frente, levava a corrida com a certeza de que a vitória era sua. Mas de repente, alguém da plateia gritou: olha lá, e Lucas viu uma mulher.
com um semblante pálido e aterrorizado, corria em sua direção. Era Clara, sua irmã. Mas o que a faria interromper a corrida dessa forma? Lucas, é você, para! Clara estava em pânico. O brilho nos olhos dela estava escondido sob lágrimas, e seu rosto estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele não entendeu. Clara, o que aconteceu? Mas ela mal conseguia falar, e apontou para o céu. Quando Lucas virou a cabeça, uma sombra escura passou por cima deles. Ele olhou para cima e viu um drone, maior do que qualquer um que já tivera visto, sobrevoando a corrida, com uma câmera poderosa. E então, como se tudo tivesse sido um plano, uma transmissão ao vivo começou a ser transmitida para todo o Porto Verde. No telão próximo, os rostos das pessoas ficaram aterrados. Um homem com um terno, o rosto coberto por uma máscara, surgiu na tela. Preparem-se para revelações impactantes sobre o magnata Ricardo Martins. Sua voz ecoou pela atmosfera, e a plateia ficou em silêncio até que o murmúrio de curiosidade começou. Sabemos que há segredos obscuros que cercam este homem. Preparem-se para a verdade. O coração de Lucas disparou novamente. O que estava acontecendo? Ele olhou para Ricardo, que parecia mais pálido do que nunca. Sua expressão misturando nervosismo e confusão. As pessoas começaram a sussurrar, algumas se afastando, outras próximas a Ricardo. O que ele fez? Só pode ser mentira, murmurava alguém, enquanto outro acrescentava. Ele não pode ser. Não pode ser. Lucas estava paralisado. Clara então puxou o braço dele, desesperada. Você não entende? Exatamente na corrida, tudo vai ser revelado. O que o Ricardo fez com a nossa família? O nó no peito de Lucas apertou. O que a irmã estava dizendo? Clara, é só uma corrida. Vamos nos concentrar. Não, Lucas. Ele arruinou a vida da nossa mãe. E eu tenho provas. É por isso que estou aqui. As palavras de Clara eram como facadas. Lucas queria gritar, mas a pressão da situação o deixou sem voz. Uma lembrança distante apareceu em sua mente. Sua mãe, triste, falando sobre ter que vender a casa. Ricardo tinha sido o responsável, um sócio que enganou, que fez um acordo nas sombras. A corrida parecia ter parado, mas o drone passava desenfreado, filmando tudo. Os espectadores estavam distraídos. A tensão crescia na pista. A verdade estava prestes a vir à tona. Um eco de vozes se espalhou. Você é o verdadeiro vilão. Todo mundo sabe. E quando a multidão começou a se voltar contra Ricardo, as emoções explodiram no ar. Lucas e Clara trocaram um olhar, e no fundo, uma decisão estava sempre tomada. Ele sabia que essa corrida não era apenas sobre vencer, era sobre justiça. E de repente, ele viu Estelar, o cavalo comum que havia escolhido, como a única esperança em um mundo repleto de mentiras. Mas o que isso significava para a corrida? E como ele poderia vencer alguém que não só estava jogando sujo, mas que também tinha o poder de destruir a vida deles? O burburinho da multidão se tornava ensurdecedor. O que aconteceria a seguir? Estava tudo prestes a mudar. Lucas e Clara trocaram um olhar com uma intensidade elétrica. A corrida, antes uma disputa simples, agora carregava um peso muito maior. O drone voando acima deles parecia um presságio, e a multidão começou a murmurar. O que está acontecendo? O que ele fez? As vozes ecoavam, misturadas à adrenalina do momento. Lucas, você precisa saber a verdade. Clara o sacudia, tentando arrancar a atenção dele. Ele podia sentir o coração dela batendo rápido, assim como o dele. Era como se o mundo estivesse se transformando em uma tempestade de emoções. Mas enquanto a tensão na pista se acumulava, a situação estava prestes a dar uma guinada ainda mais chocante. De repente, a transmissão ao vivo no telão começou a pixelar.
A imagem do homem mascarado ficou desfocada, mas sua voz ainda era clara e cortante. E não esqueçam, a verdade sobre a família de Lucas também será revelada. O que vocês não sabem pode mudar tudo o que conhecem. As palavras dele reverberavam pela multidão, como se um terremoto houvesse atravessado a pista. Clara, o que ele quer dizer com isso? Lucas estava angustiado. Suas mãos tremiam ao redor das rédeas de Estelar. O pânico no olhar da irmã aumentava. O que ele sabe da nossa família? Justo então, o telão se estabilizou, e a imagem do homem agora mostrava uma gravação em vídeo. Lucas ficou paralisado ao ver a silhueta de sua mãe, um olhar de desespero em seu rosto, rodeada por homens que pareciam ameaçadores. Mamãe, ele murmurou, o coração batendo tão forte que parecia prestes a sair do peito. O homem mascarado continuou. A verdade sobre os negócios de Ricardo Martins pode ser reveladora. E não se esqueçam que a nossa querida Cláudia já foi uma de suas parceiras no crime. O ar ficou pesado. A multidão começou a sussurrar em choque. Cláudia, a mãe dele, como assim? As palavras pareciam perfurar o ambiente, deixando Lucas em estado de letargia. Ele sentia um frio na barriga que o fez hesitar. Lucas, eu não queria que você soubesse assim, mas ele estava certo. Clara sussurrou, cautelosa. Mãe, ela esteve com ele. E por causa disso, fomos despejados. Ele nunca quis que você descobrisse. Sempre quis proteger você de tudo isso. As peças começaram a se juntar na mente de Lucas, mas o impacto ainda o deixava atordoado. Sua vida inteira era uma mentira. Ricardo, o magnata arrogante, não era o único com segredos obscuros. Ele lutava para processar a nova realidade, enquanto seus sentimentos tornavam-se uma sopa tumultuada de raiva e confusão. Ela disse que estava apenas tentando ajudar, mas Clara hesitou, a voz falhando. Talvez tenha sido uma armadilha. Eu também não sabia até agora. O olhar dela era desesperado. E Lucas sentiu que o chão sumia sob seus pés. A corrida, a aposta, tudo aquilo havia se tornado um absurdo incompreensível. Não posso acreditar que você tenha escondido isso de mim. Lucas gritou, a dor transbordando. Estelar ficou inquieto, percebendo a agitação do seu dono. Lucas, eu não sabia. Acredite em mim. Isso vai além de nós. É tudo uma grande manipulação. Clara implorava. Mas as sombras da verdade a cercavam. O mundo que conhecia estava desmoronando. E no ápice desse caos, outro grito ecoou da multidão. O que está acontecendo com o drone? Olhem! O aparelho começou a perder controle, descendo rapidamente em direção ao chão. Sem tempo para pensar, Lucas e Clara convergiram seus olhares, enquanto o drone, com a verdade prestes a ser revelada, começava a despencar. Sobre eles, a corrida havia deixado de ser apenas uma disputa de cavalos. Agora era uma verdadeira batalha por redenção e verdade. E no fundo, uma pergunta devastadora pairava no ar. O que realmente significaria vencer se a vitória estava entrelaçada com as mentiras que definiram sua vida? A queda do drone era apenas o começo de algo muito mais alarmante. No momento em que o drone começou a despencar, Lucas sentiu o tempo desacelerar. Era como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. O barulho do motor do drone se intensificava, ensurdecedora em meio ao caos. Ele e Clara se entreolharam, o medo claro em seus rostos. O que poderia acontecer agora? Corre! Ele gritou, puxando a irmã para o lado, enquanto o drone se aproximava rapidamente. A placa metálica que cobria a máquina parecia ameaçar tudo à sua volta. 222. Uma voz ecoou, e Lucas percebeu que a gravação não era apenas uma transmissão. Estava se tornando um verdadeiro pesadelo. O silêncio da multidão era opressivo. Clareza e terror estavam lado a lado. E então, o impacto. O drone colidiu com o chão em um estrondo ensurdecedor, estilhaçando-se em pedaços. A fumaça subiu, e a confusão tomou conta da pista. Gritos de susto e preocupação se espalharam. Lucas sentia seu coração na garganta. O que estava acontecendo ali? O tenso clima se transformou em um estado de alerta. Mas o que realmente aconteceu
foi mais impactante. Dentro da fumaça, um objeto se destacou. Um envelope, muito bem selado, flutuou lentamente em direção à multidão. As pessoas se afastaram do caos, e uma jovem teve a coragem de se agachar e pegar o envelope. Quando ela o abriu, a expressão dela mudou. Olhos arregalados, surpresa. "Gente, olha isto!" ela gritou. A multidão se aproximou, e todos sentiram a adrenalina percorrer suas veias. Rodrigo, amigo de Lucas, virou-se e exclamou: "O que tem aí dentro?" A jovem olhou para o que parecia ser uma série de documentos, cada um revelando segredos muito mais pesados do que ele poderia imaginar. O corpo de Lucas parou. Era como se seu coração tivesse parado de bater por um segundo. Os documentos eram evidências, informações sobre Ricardo, rascunhos de uma dívida, um acordo sombrio e, mais incrivelmente, uma foto datada de muitos anos atrás. A imagem mostrava sua mãe, jovem, ao lado de Ricardo, ambos sorrindo. Mas o que chocou Lucas foi o olhar dela, cheio de algum tipo de conivência. "Lucas, olha isso! Os locais de venda que a sua mãe fez, tudo à mão de obra." Clara balbuciou, a voz trêmula. Lucas não acreditava no que via. "Não, não pode ser." O nó em sua garganta voltou com força total. Cada pedacinho daquela história estava se despedaçando. A multidão estava empolvorosa. "O que mais ele esconde?" Uma mulher na frente perguntou, o tom agudo misturado com indignação. A tensão crescia a cada instante. "Ele nunca foi um verdadeiro magnata", murmurou alguém em meio à confusão. E cada expressão mostrava uma nova camada de choque e incredulidade. Lucas sentiu o olhar de todos sobre ele. "Clara, o que isso significa? O que estamos vendo aqui?" Ele queria respostas, mas cada vez que olhava para o envelope, mais perguntas surgiam. A sensação de traição estava no ar. Se tudo aquilo era real, quem ele realmente era? Ricardo não era o único com um passado manchado, mas havia algo ainda mais profundo. Clara sussurrou: "Ele não é apenas seu oponente na corrida, Lucas. Havia algo entre eles. Um passado. Um acordo." Desespero e raiva tomaram conta dele. Ele não poderia acreditar que sua vida inteira estava atrelada àquela teia de mentiras. "Ricardo, o que você fez?" ele murmura, o olhar fixo no magnata, que, agora, parecia vulnerável. A multidão estava empolvorosa, todos exigindo respostas. Os murmúrios se tornavam gritos. Mas Lucas percebeu que havia algo muito maior em jogo ali. O que ele sempre considerou uma corrida, agora estava mergulhado em uma história pessoal, cheia de traições e alianças ocultas. A corrida não é apenas sobre vencer, pensou. É sobre descobrir quem somos de verdade. Ele olhou para Clara, cujo rosto refletia a mesma confusão. A fumaça ainda pairava. Mas agora, algo mais ilusório estava queimando. A verdade estava a caminho. O que seria da corrida? A vitória ainda importava? No fundo do seu coração, uma pergunta ainda ressoava. Tudo isso era mais do que um simples embate. Era uma luta pela própria identidade. E no meio daquela tempestade, o som do corre-corre se misturava ao eco da revelação, reafirmando uma coisa: tudo havia mudado. O ar estava carregado, pulsando com a tensão da revelação. Lucas não conseguia desviar o olhar do envelope, que agora se tornara o centro do mundo. Toda a multidão estava em choque, suas expressões se alternando entre espanto e indignação. O que mais ele esconde? As vozes ecoavam, a ansiedade competindo com a adrenalina da corrida. "Por que tudo isso está acontecendo?" Lucas perguntou, sua voz carregada de desespero. Clara ainda parecia em estado de choque, as mãos tremendo, enquanto ela tentava processar a avalanche de informações que estavam sendo reveladas. "Lucas, eu não consigo acreditar." Ela sussurrou, mas já havia algo emergindo em seu olhar. Uma hesitação, uma dúvida. Pouco a pouco, a jovem que havia pegado o envelope virou-se novamente para a multidão, agora segurando um documento.
Gente, vejam isto. Há mais aqui. Olhem. Os sussurros se intensificaram enquanto ela desenrolava o papel. A curiosidade de todos era palpável, mas Lucas tinha a sensação de que havia algo mais profundo. Algo que ele não queria ver. Não, por favor, não, ele murmurou. E nesse momento, o que foi revelado foi um novo golpe. A jovem leu em voz alta: contrato de parceria entre Ricardo Martins e Cláudia Alves. O nome de sua mãe soou como uma bomba. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de incredulidade. Ela estava envolvida. O que ela estava fazendo com esse homem? Lucas sentiu a terra sob seus pés tremer. Ele se virou para Clara, cujos olhos estavam arregalados, e viu uma mistura de culpa e frustração. Lucas, ela começou, mas a palavra morreu em sua garganta, sufocada pela revelação chocante que preenchia o ar. Vocês estão dizendo que minha mãe, ela teve um pacto com Ricardo? Isso não faz sentido. A indignação fez sua voz subir de tom. As pessoas ao redor começaram a se afastar, algumas parecendo temerosas, como se de repente os olhos do mundo se voltassem para eles. Isso não pode ser verdade. Um homem na multidão berrou, mas outros começaram a sussurrar dúvidas, questionando o que haviam acreditado. Então, em meio à confusão, uma nova sombra surgiu. A multidão se dividiu, e lá, caminhando com um olhar sério, estava uma mulher que Lucas não reconheceu imediatamente. Era uma figura imponente, com postura firme e olhar determinado. Quando ela se aproximou, um frio percorreu a espinha de Lucas. O coração parecia querer desistir. Eu sou Marília, investigadora de Porto Verde. Estou aqui para esclarecer tudo, ela declarou, a voz ecoando com confiança. A multidão silenciou, todos os olhos fixos nela. Essa corrida não é apenas uma disputa entre um magnata e um jovem sonhador. O que está em jogo aqui é muito maior do que os dois. Lucas se sentiu confuso e alheio ao mesmo tempo. O que ela estava insinuando? O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz tremendo. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. A verdade é que esses documentos pertencem a um esquema de lavagem de dinheiro que envolve não só Ricardo, mas muitas outras pessoas da nossa comunidade. Cláudia, ela estava tentando encobrir algo muito maior. A onda de choque foi devastadora. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Toda a sua vida, a corrida, seus sentimentos e agora sua mãe. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida como uma folha. Clara, a nossa mãe estava envolvida em algo criminoso? É isso que você estava escondendo de mim? Marília continuou sem parar. Cláudia pensou que poderia acabar com tudo e passar despercebida. Mas Ricardo a manipulou. Ele sabia que ela tinha um passado e havia um jeito de controlá-la. A corrida é um desvio de atenção, um espetáculo para distrair a cidade enquanto eles movem dinheiro. Nesse instante, o céu começou a escurecer. Uma brisa fria soprou, e Lucas sabia que a vida que ele conhecia tinha acabado. Não é só ganhar a corrida, é sobre destapar essa trama, ele pensou. Mas ao mesmo tempo, um novo dilema surgiu. Como ele poderia lutar contra um homem que tinha tantos aliados, e agora até mesmo sua própria mãe como parte da história? O nó em sua garganta aumentou, e a pressão cresceu em seu peito. Naquele momento tenso, alguém na multidão gritou: Ricardo está fugindo. E Lucas viu uma sombra familiar desaparecendo na calçada, enquanto toda a verdade estava prestes a emergir. O que isso significava para ele e Clara? O que mais estava envolvido? A corrida havia se transformado em um campo de batalha, e a vitória nunca pareceu tão incerta. O ar estava carregado, pulsando com a tensão da revelação. Lucas não conseguia desviar o olhar do envelope que agora se tornara o centro do mundo. Toda a multidão estava em choque,
suas expressões se alternando entre espanto e indignação. O que mais ele esconde? As vozes ecoavam, a ansiedade competindo com a adrenalina da corrida. Por que tudo isso está acontecendo? Lucas perguntou, sua voz carregada de desespero. Clara ainda parecia em estado de choque, as mãos tremendo enquanto ela tentava processar a avalanche de informações que estavam sendo reveladas. Lucas, eu não consigo acreditar. Ela sussurrou. Mas já havia algo emergindo em seu olhar. Uma hesitação. Uma dúvida. Pouco a pouco, a jovem que havia pegado o envelope virou-se novamente para a multidão, agora segurando um documento. Gente, vejam isto. Há mais aqui. Olhem. Os sussurros se intensificaram enquanto ela desenrolava o papel. A curiosidade de todos era palpável, mas Lucas tinha a sensação de que havia algo mais profundo. Algo que ele não queria ver. Não, por favor, não, ele murmurou. E nesse momento, o que foi revelado foi um novo golpe. A jovem leu em voz alta: contrato de parceria entre Ricardo Martins e Cláudia Alves. O nome de sua mãe soou como uma bomba. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de incredulidade. Ela estava envolvida. O que ela estava fazendo com esse homem? Lucas sentiu a terra sob seus pés tremer. Ele se virou para Clara, cujos olhos estavam arregalados, e viu uma mistura de culpa e frustração. Lucas, ela começou, mas a palavra morreu em sua garganta, sufocada pela revelação chocante que preenchia o ar. Vocês estão dizendo que minha mãe, ela teve um pacto com Ricardo? Isso não faz sentido. A indignação fez sua voz subir de tom. As pessoas ao redor começaram a se afastar, algumas parecendo temerosas, como se de repente os olhos do mundo se voltassem para eles. Isso não pode ser verdade. Um homem na multidão berrou, mas outros começaram a sussurrar dúvidas, questionando o que haviam acreditado. Então, em meio à confusão, uma nova sombra surgiu. A multidão se dividiu, e lá, caminhando com um olhar sério, estava uma mulher que Lucas não reconheceu imediatamente. Era uma figura imponente, com postura firme e olhar determinado. Quando ela se aproximou, um frio percorreu a espinha de Lucas. O coração parecia querer desistir. Eu sou Maria, investigadora de Porto Verde. Estou aqui para esclarecer tudo, ela declarou, a voz ecoando com confiança. A multidão silenciou, todos os olhos fixos nela. Essa corrida não é apenas uma disputa entre um magnata e um jovem sonhador. O que está em jogo aqui é muito maior do que os dois. Lucas se sentiu confuso e alheio ao mesmo tempo. O que ela estava insinuando? O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz tremendo. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. A verdade é que esses documentos pertencem a algo criminoso. É isso que você estava escondendo de mim. Marília continuou, sem parar. Cláudia pensou que poderia acabar com tudo e passar despercebida, mas Ricardo a manipulou. Ele sabia que ela tinha o passado e havia um jeito de controlá-la. A corrida é um desvio de atenção, um espetáculo para distrair a cidade enquanto eles movem dinheiro. Nesse instante, o céu começou a escurecer. Uma brisa fria soprou, e Lucas sabia que a vida que ele conhecia tinha acabado. Não é só ganhar a corrida. É sobre destapar essa trama, ele pensou. Mas ao mesmo tempo, um novo dilema surgiu. Como ele poderia lutar contra um homem que tinha tantos aliados, e agora até mesmo sua própria mãe como parte da história? O nó em sua garganta aumentou, e a pressão cresceu em seu peito. Naquele momento tenso, alguém na multidão gritou. Ricardo está fugindo, e Lucas viu uma sombra familiar desaparecendo na calçada, enquanto toda a verdade estava prestes a emergir. O que isso significava para ele e Clara? O que mais estava envolvido? A corrida havia se transformado em um campo de batalha, e a vitória nunca pareceu tão incerta. Então, sem aviso, um estampido ecoou pelo ar. A multidão se agitou e Lucas disparou para a frente, seu coração martelando no peito. Um tiro. Ele não podia acreditar. O caos tomou conta.
Gritos, correria. As pessoas começaram a se empurrar, desesperadas para encontrar abrigo. Clara! Lucas gritou, mas a irmã estava perdida na multidão. Ele olhou para o palco e viu Marília, ali paralisada, com um olhar de horror. Marília, o que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, um corpo caiu ao chão. Ricardo. Ele estava no chão, segurando o braço, o rosto pálido de dor. A cena estava se desdobrando em câmera lenta. Quem foi? O questionamento cortou o ar. Mas quando Lucas se aproximou, algo na expressão de Ricardo o paralisou. O magnata estava ofegante, seus olhos ansiosos. Lucas, você não entende. Você precisa saber. A verdade vai te libertar. Ele gaguejou, sua voz tingida de desespero. E enquanto a multidão em volta dele se dividia entre aterrorizar-se e ajudar, Lucas sentiu que tudo havia mudado novamente. A verdadeira natureza da corrida, os segredos da família, e agora esse ataque inesperado que parecia interligar tudo, disparando dúvidas como uma flecha no coração. No fundo, uma pergunta pairava no ar. O que tudo isso significava para sua família e quem realmente era seu inimigo? O ar estava carregado, pulsando com a tensão da revelação. Lucas não conseguia desviar o olhar do envelope, que agora se tornara o centro do mundo. Toda a multidão estava em choque, suas expressões se alternando entre espanto e indignação. O que mais aos esconde? As vozes ecoavam, a ansiedade competindo com a adrenalina da corrida. Por que tudo isto está a acontecer? Lucas perguntou, sua voz carregada de desespero. Clara ainda parecia estar de choque, as mãos tremendo enquanto ela tentava processar a avalanche de informações que estavam sendo reveladas. Lucas, eu não consigo acreditar, sussurrou. Mas já havia algo emergindo em seu olhar. Uma hesitação, uma dúvida. Pouco a pouco, a jovem que havia pegado o envelope virou-se novamente para a multidão, agora segurando um documento. Gente, vejam isto. Há mais aqui. Olhem. Os sussurros se intensificaram enquanto ela desenrolava o papel. A curiosidade de todos era palpável, mas Lucas tinha a sensação de que havia algo mais profundo. Algo que ele não queria ver. Não, por favor, não, ele murmurou. E nesse momento, o que foi revelado foi um novo golpe. A jovem leu em voz alta. Contrato de parceria entre Ricardo Martins e Cláudia Alves. O nome de sua mãe soou como uma bomba. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de incredulidade. Ela estava envolvida? O que ela estava fazendo com esse homem? Lucas sentiu a terra sob seus pés tremer. Ele se virou para Clara, cujos olhos estavam arregalados, e viu uma mistura de culpa e frustração. Lucas, ela começou, mas a palavra morreu em sua garganta, sufocada pela revelação chocante que preenchia o ar. Vocês estão dizendo que minha mãe, ela teve um pacto com Ricardo? Isso não faz sentido. A indignação fez sua voz subir de tom. As pessoas ao redor começaram a se afastar, algumas parecendo temerosas, como se de repente os olhos do mundo se voltassem para eles. Isso não pode ser verdade. Um homem na multidão berrou, mas outros começaram a sussurrar. Dúvidas, questionando o que haviam acreditado. Então, em meio à confusão, uma nova sombra surgiu. A multidão se dividiu e lá, caminhando com um olhar sério, estava uma mulher que Lucas não reconheceu imediatamente. Era uma figura imponente, com postura firme e olhar determinado. Quando ela se aproximou, um frio percorreu a espinha de Lucas. O coração parecia querer desistir. Eu sou Marília, investigadora de Porto Verde. Estou aqui para esclarecer tudo, ela declarou, a voz ecoando com confiança. A multidão silenciou, todos os olhos fixos nela. Essa corrida não é apenas uma disputa entre um magnata e um jovem sonhador. O que está em jogo aqui é muito maior do que os dois. Lucas se sentiu confuso e alheio ao mesmo tempo. O que ela estava insinuando? O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz tremendo. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. A verdade é que esses documentos pertencem a um esquema de lavagem de dinheiro que envolve não só Ricardo, mas muitas outras pessoas da nossa comunidade.
Cláudia, ela estava tentando encobrir algo muito maior. A onda de choque foi devastadora. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Toda a sua vida, a corrida, seus sentimentos e agora sua mãe? Ele olhou para Clara, que agora estava pálida como uma folha. Clara, a nossa mãe estava envolvida em algo criminoso. É isso que você estava escondendo de mim? Marília continuou, sem parar. Cláudia pensou que poderia acabar com tudo e passar despercebida. Mas Ricardo a manipulou. Ele sabia que ela tinha um passado e havia um jeito de controlá-la. A corrida é um desvio de atenção, um espetáculo para distrair a cidade enquanto eles movem dinheiro. Nesse instante, o céu começou a escurecer. Uma brisa fria soprou. E Lucas sabia que a vida que ele conhecia tinha acabado. Não é só ganhar a corrida, é sobre destapar essa trama, ele pensou. Mas ao mesmo tempo, um novo dilema surgiu. Como ele poderia lutar contra um homem que tinha tantos aliados, e agora até mesmo sua própria mãe como parte da história? O nó em sua garganta aumentou, e a pressão cresceu em seu peito. Naquele momento tenso, alguém na multidão gritou: Ricardo está fugindo! E Lucas viu uma sombra familiar desaparecendo na calçada, enquanto toda a verdade estava prestes a emergir. O que isso significava para ele e Clara? O que mais estava envolvido? A corrida havia se transformado em um campo de batalha, e a vitória nunca pareceu tão incerta. Então, sem aviso, um estampido ecoou pelo ar. A multidão se agitou, e Lucas disparou para a frente, seu coração martelando no peito. Um tiro. Ele não podia acreditar. O caos tomou conta. Gritos, correria. As pessoas começaram a se empurrar, desesperadas para encontrar abrigo. Clara! Lucas gritou. Mas a irmã estava perdida na multidão. Ele olhou para o palco e viu Marília, ali paralisada, com um olhar de horror. Marília, o que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, um corpo caiu ao chão. Ricardo. Ele estava no chão, segurando o braço, o rosto pálido de dor. A cena estava se desdobrando em câmera lenta. Quem foi? O questionamento cortou o ar. Mas quando Lucas se aproximou, algo na expressão de Ricardo o paralisou. O magnata estava ofegante, seus olhos ansiosos. Lucas, você não entende. Você precisa saber. A verdade vai te libertar. Ele gaguejou, sua voz tingida de desespero. E enquanto a multidão em volta deles se dividia entre aterrorizar-se e ajudar, Lucas sentiu que tudo havia mudado novamente. A verdadeira natureza da corrida, os segredos da família. E agora esse ataque inesperado que parecia interligar tudo, disparando dúvidas como uma flecha no coração. No fundo, uma pergunta pairava no ar. O que tudo isso significava para sua família? E quem realmente era seu inimigo? Eu nunca quis que você soubesse, mas... Ricardo começou a dizer, sua voz trêmula. Cláudia, ela não é quem você pensa. Antes de ser sua mãe, ela... Lucas hesitou, esperando a revelação que vinha ali. E então... O que ninguém esperava aconteceu. Um grito ressoou no meio do tumulto. A mulher misteriosa, que havia se apresentado como Marília, agora parecia em choque absoluto. Não, não pode ser. Isso não é possível. Ela gritou. Lucas virou-se, o coração acelerando. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a minha mãe? Os olhos de Marília estavam arregalados, e ela balançou a cabeça em descrença. Ela é a chave de tudo. O acordo, as mentiras, tudo leva a ela. As palavras dela eram como facadas, e Lucas começou a se perguntar se a mulher que ele amava era realmente a pessoa que achava que era. Você está dizendo que minha mãe estava envolvida em algo muito pior do que pensei? Lucas mal conseguia falar. O mundo ao seu redor parecia girar. Clara estava parada, com a boca aberta, enquanto a verdade se desdobrava como um pesadelo sem fim. Sim, ela se infiltrou em um cartel que controla metade da cidade.
E não era só por dinheiro. Marília agarrou o braço de Lucas, os olhos queimando com uma verdade que ele não estava pronto para aceitar. Era por proteção. Se ela não fizesse isso, vocês nunca teriam sobrevivido. Uma onda de choque percorreu o corpo de Lucas. Cada peça que ele pensou que se encaixava agora. Parecia um quebra-cabeça sem solução. Proteção de quem? De quê? Ele exigiu. Enquanto o pânico se espalhava pela multidão, a figura de Clara atrás dele começou a desvanecer. Lucas sentiria que o mundo acabava por dentro. A cada segundo que passava, a ideia de quem eram estavam em ruínas. E enquanto ele tentava juntar as partes, o drone, que ainda pairava acima, começou a descer novamente, dessa vez em direção a eles. O céu estava escurecendo. Lucas, não, Clara gritou. Cuidado! E quando o drone caiu, uma explosão de luz e fumaça a tomou. O último momento de reflexão seria cercado por um grande questionamento. O que viria a seguir? A corrida tinha se transformado em uma armadilha, e a jornada apenas começava. O drone desceu rapidamente, e Lucas não conseguiu processar o que estava acontecendo. O som de metal contra o chão foi ensurdecedor, e uma nuvem de fumaça espessa subiu, obscurecendo a visão de tudo ao redor. Clara gritou, mas o som se perdeu na confusão. Ele se virou, em busca da irmã. Mas as pessoas ao seu redor estavam em pânico, empurrando umas às outras para longe do local da queda. Clara! Lucas procurou, mas a visão estava embaçada pela fumaça. O coração batia com força, um tambor insistentemente gritando uma verdade que ele não queria ouvir. O mundo ao seu redor parecia ter girado, e todos estavam em estado de desespero. Quando a fumaça começou a se dissipar, Lucas ficou paralisado. Ele viu Ricardo no chão, sua expressão de dor misturada com algo mais, uma sombra de medo. Marília já estava ao lado do magnata, e Lucas se aproximou, segurando a respiração. Lucas, ouça. Ricardo gaguejou, o rosto pálido. A verdade. Você precisa saber a verdade. Ele começou a falar, mas uma nova onda de confusão tomou conta. Clara havia desaparecido no tumulto. Lucas olhou ao seu redor, vendo rostos conhecidos, todos com expressões de choque. Estava prestes a gritar o nome dela novamente, quando um estrondo ressoou. Outro disparo. O frágil equilíbrio do momento se quebrou. Um homem, no meio da multidão, caiu, e Lucas sentiu um frio na espinha. As pessoas começaram a gritar, algumas se ajoelhando, outras correndo. A gente estava em pânico. Ele conseguiu distinguir que o homem caído era um amigo, alguém do grupo que costumava se reunir para torcer pelo time. Não, não pode ser. Uma voz conhecida ecoou. Era Clara. Lucas a viu, lutando para se impor na multidão dividida. Ela estava carregando algo em mãos. O envelope. Aquele mesmo que mudara tudo. Lucas, espera! Clara gritou, correndo em direção a ele. Olha isso! Ela abriu o envelope e documentos começaram a voar para o alto, enquanto outros caíam em suas mãos. Quando um dos papéis pousou ao lado de Lucas, ele se agachou e pegou. Era uma foto antiga, e em um instinto ele sentiu que aquilo era mais do que uma simples revelação. A imagem mostrava sua mãe ao lado de Ricardo, mas o que Lucas viu na foto fez seu estômago revirar. Não é possível. Quem é aquela mulher? Ao fundo, outra figura misteriosa se destacava. Era uma mulher com expressão endurecida, que não parecia com sua mãe. Quando o olhar dela cruzou com o de Lucas, ele sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Ela está com ele? Lucas balbuciou, a revolta subindo como um incêndio. Clara estava pálida, suando e desandando, a pressão do momento a sufocando. Lucas, isso muda tudo. Ela estava tentando nos proteger. Então, o que mais chocou Lucas foi o olhar de Ricardo. Agora não. Mais cheio de arrogância, mas transparecendo algo que parecia desespero. Cláudia não tinha escolha. Estava entre a vida que ela queria e as ameaças que não podíamos ver. A revelação explodiu em sua mente. Não era só sobre ganhar a corrida. Era sobre quem tinha controle de suas vidas.
e como cada passo dado poderia ter sido orquestrado. Antes que Lucas pudesse absorver tudo, um grito ecoou. Alguém havia reconhecido a mulher na foto, e a multidão ficou em silêncio. Olhares se voltaram para a figura da mulher que surgiu do fundo, uma mulher mais velha, decisivamente parecida com sua mãe. Cláudia, ela gritou, e então apontou para Ricardo. No ar pairava um mistério extremo, um choque que desconstruía tudo o que Lucas acreditava sobre sua história e sua família. Ele olhou para Clara, o medo se multiplicando. O que está acontecendo aqui? Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher avançou, quase como se estivesse em transe, e a confusão se transformou em uma nova tempestade de emoções. Os segredos estavam se acumulando, e cada nova revelação parecia mais devastadora do que a anterior. A verdade estava prestes a ser desvendada, mas com isso a certeza de que tudo na vida em que acreditavam poderia desmoronar. Lucas sentiu uma onda de emoções, um terror indescritível. O que mais estava o escondendo? Ele não conseguia deixar de pensar. Quem ele realmente era? E no meio daquele caos, ele sabia que a vida que conhecia nunca mais seria a mesma. O que viria a seguir? O ar estava carregado, pulsando com a tensão da revelação. Lucas não conseguia desviar o olhar do envelope, que agora se tornara o centro do mundo. Toda a multidão estava em choque, suas expressões se alternando entre espanto e indignação. O que mais ele esconde? As vozes ecoavam, a ansiedade competindo com a adrenalina da corrida. Por que tudo isso está acontecendo? Lucas perguntou, sua voz carregada de desespero. Clara ainda parecia em estado de choque, as mãos tremendo enquanto ela tentava processar a avalanche de informações que estavam sendo reveladas. Lucas, eu não consigo acreditar, ela sussurrou, mas já havia algo emergindo em seu olhar. Uma hesitação, uma dúvida. Pouco a pouco, a jovem que havia pegado o envelope virou-se novamente para a multidão, agora segurando um documento. Gente, vejam isto! Há mais aqui! Olhem! Os sussurros se intensificaram enquanto ela desenrolava o papel. A curiosidade de todos era palpável, mas Lucas tinha a sensação de que havia algo mais profundo. Algo que ele não queria ver. Não, por favor não, ele murmurou. E nesse momento, o que foi revelado foi um novo golpe. A jovem leu em voz alta. Contrato de parceria entre Ricardo Martins e Cláudia Alves. O nome de sua mãe soou como uma bomba. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de incredulidade. Ela estava envolvida. O que ela estava fazendo com esse homem? Lucas sentiu a terra sob seus pés tremer. Ele se virou para Clara, cujos olhos estavam arregalados, e viu uma mistura de culpa e frustração. Lucas, ela começou, mas a palavra morreu em sua garganta, sufocada pela revelação chocante que preenchia o ar. Vocês estão dizendo que minha mãe, ela teve um pacto com o Ricardo? Isso não faz sentido. A indignação fez sua voz subir de tom. As pessoas ao redor começaram a se afastar, algumas parecendo temerosas, como se de repente os olhos do mundo se voltassem para eles. Isso não pode ser verdade. Um homem na multidão berrou, mas outros começaram a sussurrar dúvidas, questionando o que haviam acreditado. Então, em meio a essa confusão, uma nova sombra surgiu. A multidão se dividiu, e lá, caminhando com um olhar sério, estava uma mulher, que Lucas não reconheceu imediatamente. Era uma figura imponente, com postura firme e olhar determinado. Quando ela se aproximou, um frio percorreu a espinha de Lucas. O coração parecia querer desistir. Eu sou Marília, investigadora de Porto Verde. Estou aqui para esclarecer tudo, ela declarou, a voz ecoando com confiança. A multidão silenciou, todos os olhos fixos nela. Essa corrida não é apenas uma disputa entre um magnata e um jovem sonhador.
O que está em jogo aqui é muito maior do que os dois. Lucas se sentiu confuso e alheio ao mesmo tempo. O que ela estava insinuando? O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz tremendo. A mulher respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. A verdade é que esses documentos pertencem a o esquema de lavagem de dinheiro que envolve não só Ricardo, mas muitas outras pessoas da nossa comunidade. Cláudia, ela estava tentando encobrir algo muito maior. A onda de choque foi devastadora. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Toda a sua vida, a corrida, seus sentimentos e agora sua mãe? Ele olhou para Clara, que agora estava pálida como uma folha. Clara, a nossa mãe estava envolvida em algo criminoso? É isso que você estava escondendo de mim? Marília continuou, sem parar. Cláudia pensou que poderia acabar com tudo e passar despercebida, mas Ricardo a manipulou. Ele sabia que ela tinha um passado e havia um jeito de controlá-la. A corrida é um desvio de atenção, um espetáculo para distrair a cidade enquanto eles movem dinheiro. Nesse instante, o céu começou a escurecer. Uma brisa fria soprou e Lucas sabia que a vida que ele conhecia tinha acabado. Não é só ganhar a corrida, é sobre destapar essa trama, ele pensou. Mas ao mesmo tempo, um novo dilema surgiu. Como ele poderia lutar contra um homem que tinha tantos aliados, e agora, até mesmo sua própria mãe como parte da história? O nó em sua garganta aumentou e a pressão cresceu em seu peito. Naquele momento tenso, alguém na multidão gritou: Ricardo está fugindo! E Lucas viu uma sombra familiar desaparecendo na calçada, enquanto toda a verdade estava prestes a emergir. O que isso significava para ele e Clara? O que mais estava envolvido? A corrida havia se transformado em um campo de batalha, e a vitória nunca pareceu tão incerta. Então, sem aviso, um estampido ecoou pelo ar, a multidão se agitou, e Lucas disparou para a frente, seu coração martelando no peito. Um tiro! Ele não podia acreditar. O caos tomou conta. Gritos, correria. As pessoas começaram a se empurrar, desesperadas para encontrar abrigo. Clara! Lucas gritou. Mas a irmã estava perdida na multidão. Ele olhou para o palco e viu Marília, ali paralisada, com um olhar de horror. Marília, o que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, um corpo caiu ao chão. Ricardo! Ele estava no chão, segurando o braço, o rosto pálido de dor. A cena estava se desdobrando em câmera lenta. Quem foi? O questionamento cortou o ar. Quando Lucas se aproximou, algo na expressão de Ricardo o paralisou. O magnata estava ofegante, seus olhos ansiosos. Lucas, você não entende. Você precisa saber. A verdade vai te libertar. Ele gaguejou, sua voz tingida de desespero. E enquanto a multidão em volta dele se dividia entre aterrorizar-se e ajudar, Lucas sentiu que tudo havia mudado novamente. A verdadeira natureza da corrida, os segredos da família e agora esse ataque inesperado que parecia interligar tudo, disparando dúvidas como uma flecha no coração. No fundo, uma pergunta pairava no ar. O que tudo isso significava para sua família? E quem realmente era seu inimigo? Eu nunca quis que você soubesse, mas... Ricardo começou a dizer, sua voz trêmula. Cláudia, ela não é quem você pensa. Antes de ser sua mãe, ela... Lucas hesitou, esperando a revelação que vinha ali. E então, o que ninguém esperava aconteceu. Um grito ressoou no meio do tumulto. A mulher misteriosa que havia se apresentado como Marília agora parecia em choque absoluto. Não, não pode ser, isso não é possível, ela gritou. Lucas virou-se, o coração acelerando. O que está acontecendo? O que você sabe sobre a minha mãe? Os olhos de Marília estavam arregalados e ela balançou a cabeça em descrença. Ela é a chave de tudo. O acordo, as mentiras, tudo. Leva ela. As palavras dela eram como facadas, e Lucas começou a se perguntar se a mulher que ele amava era realmente a pessoa que achava que era.
Você está dizendo que minha mãe estava envolvida em algo muito pior do que pensei? Lucas mal conseguia falar. O mundo ao seu redor parecia girar. Clara estava parada, com a boca aberta, enquanto a verdade se desdobrava como um pesadelo sem fim. Sim, ela se infiltrou em um cartel que controla metade da cidade, e não era só por dinheiro. Marília agarrou o braço de Lucas, os olhos queimando com uma verdade que ele não estava pronto para aceitar. Era por proteção. Se ela não fizesse isso, vocês nunca teriam sobrevivido. Uma onda de choque percorreu o corpo de Lucas. Cada peça que ele pensou que se encaixava agora parecia um quebra-cabeça sem solução. Proteção de quem? De quê? Ele exigiu. Enquanto o pânico se espalhava pela multidão, a figura de Clara, atrás dele, começou a desvanecer. Lucas sentiria que o mundo acabava por dentro. A cada segundo que passava, a ideia de quem eram estavam em ruínas. E enquanto ele tentava juntar as partes, o drone, que ainda pairava acima, começou a descer novamente, dessa vez em direção a eles. O céu estava escurecendo. Lucas, não! Clara gritou. Cuidado! E quando o drone caiu, uma explosão de luz e fumaça a tomou. O último momento de reflexão seria cercado por um grande questionamento. O que iria seguir? A corrida tinha se transformado em uma armadilha, e a jornada apenas começava. Quando a fumaça se dissipou, um novo pânico tomou conta. Um grupo de homens internos entrou em cena, marchando com determinação. Lucas reconheceu um deles, um amigo da família que sempre estivera próximo, mas nunca se intrometia. Por que ele estava ali? O que está acontecendo? Lucas se perguntou. Foi nesse momento que eles se aproximaram, e em um movimento rápido, um deles empurrou Ricardo para o lado e puxou Clara. Você está vindo conosco, disse o homem, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Lucas ficou paralisado. Clara, o que está acontecendo? Mas ela já estava sendo empurrada, e a multidão observava em estado de choque. Lucas, me ajude, Clara gritou. Seus olhos cheios de desespero. O tempo parecia ter parado. O homem que estava segurando Clara olhou para Lucas, seu rosto endurecendo. É por sua segurança, você não entende. Eles estão atrás de todas as pessoas envolvidas. Quem está atrás de nós? Lucas gritou, confusionado. Desculpe, mas você precisa ficar fora disso. O homem respondeu, enquanto puxava Clara mais perto, a força nas mãos dele, a envolvendo como um laço de ferro. Não, você não pode levar ela. Lucas finalmente conseguiu formular um pensamento. Clara é minha irmã. A fúria começava a borbulhar dentro dele. E então veio o choque final. Uma revelação que cortou mais fundo que qualquer outra. O homem falou, seu olhar sem emoção. Ela é a chave para tudo, e há muito mais em jogo do que você imagina, Lucas. A multidão estava em silêncio. O alvoroço ao redor deles foi sendo consumido pelo medo, e todos se voltaram para Lucas, esperando por uma reação. Ele sentiu tudo desmoronar. O que essa situação significava? O que mais Clara sabia que ele não sabia? O que ela tinha a ver com tudo isso? E de repente, no meio desse labirinto de confusões e revelações devastadoras, uma verdade ainda mais impressionante parecia estar à beira de ser dita. O que viria a seguir ainda estava no ar. A tensão palpável. O destino deles estava prestes a mudar, e Lucas sentiu que o chão se abria sob seus pés novamente. Ele não tinha ideia do que aconteceria agora. Todo o curso da vida deles estava mudando, e ele estava prestes a descobrir que a corrida era apenas o começo de algo muito mais profundo. No momento em que os homens de terno começaram a puxar Clara, Lucas sentiu o coração gelar. Ele não podia deixar sua irmã ir. Pare! Deixe ela! A voz dele saiu mais alta que o tumulto, mas ninguém parecia ouvir. Clara estava se debatendo, e Lucas podia ver o pânico em seu olhar. Lucas, por favor! Ela gritou, e essa súplica cortou o ar como uma faca. Ele não pensou duas vezes. Com todas as forças que tinha,
Lançou-se na direção deles. A multidão estava em um frenesi, mas nada poderia parar a adrenalina que corria em suas veias. Estão tentando levar ela embora. Você não pode permitir isso. O homem que segurava Clara lançou um olhar firme para Lucas, mas o olhar dele estava cheio de algo mais: medo. A atmosfera estava carregada e uma tensão elétrica tomava conta do lugar. Lucas se lançou à frente e agarrou o braço do homem. Quem você acha que é? E o que está fazendo com minha irmã? Os sentimentos borbulharam dentro dele, uma mistura de raiva e desespero. Isso não é o que você pensa. Precisamos protegê-la, Lucas. O homem disse, olhando nos olhos de Clara, que estava em choque. O silêncio tomou conta por um instante. Seria verdade? Havia algo nessa situação que Lucas não entendia. Então Ricardo, que estava no chão, despertou. Lucas, ouça, é por protegê-la. Vidas estão em jogo. Sua voz tremia, mas havia uma urgência nela. Lucas hesitou. A verdade pesando em sua mente. Clara sussurrou. Acredite em mim, é para o seu bem. Nesse momento, algo clicou. A corrida, tudo o que havia acontecido, não era apenas uma competição entre um magnata e um ex-jogador. Era sobre proteger sua família. Lucas respirou fundo, tentando processar todas as informações, enquanto o pânico se espalhava. Eu não posso deixar que te levem, Clara. Nós vamos juntos, ou não vamos a lugar algum, declarou Lucas, a determinação tomando conta dele. O olhar firme dele encontrou o de Clara, e a conexão entre eles parecia iluminar a escuridão que os cercava. Nesse instante, tudo parecia se alinhar. Os homens hesitaram, e pareciam trovar palavras entre si, mas não havia como voltar atrás. Lucas sabia que o tempo era precioso. Se você realmente quer proteger minha irmã, então tem que me escutar, gritou ele, a intensidade na voz ressoando entre a multidão. Marília, a investigadora, surgiu ao lado deles. A verdade precisa ser revelada, e temos que agir rápido. Não podemos correr o risco de serem levados agora. O apelo era claro. Todos estavam em risco. Ricardo estava ferido, mas a urgência em seu olhar dizia que ele tinha um plano. As sirenes da polícia começaram a ressoar à distância, e o clima ficou ainda mais tenso. Vamos, temos que sair daqui. Lucas puxou Clara, e ela o seguiu, com o coração acelerado. Conforme eles se moviam, Lucas percebeu a multidão começar a se dividir. Uns olharam em choque, outros estavam prontos para seguir. Ele havia se tornado o centro da atenção, mas não por sua vitória na corrida, e sim pela luta pela verdade. Você pode me ajudar, Ricardo? Lucas perguntou, seus olhos fixos no magnata. Não havia mais espaço para ressentimentos. Me diga o que precisamos fazer. Ricardo respirou fundo, a expressão de dor se transformando em algo muito mais sério. Sim, juntos podemos limpar nosso nome. A verdade precisa vir à tona. Eles não podem continuar com isso. E assim, a corrida que nunca foi apenas sobre cavalos se tornou uma corrida contra o tempo, uma batalha pela verdade e pela proteção da família. Lucas sentiu a adrenalina correr em suas veias, enquanto um peso, por fim, começava a se soltar de seus ombros. Ao saírem da multidão, a cena se dispersava ao redor deles. Ele olhou para Clara, que agora tinha esperança nos olhos. Estamos juntos nessa, sempre, ele disse, e um suave sorriso iluminou o rosto dela. Ela assentiu, sentindo que o que estava por vir não seria fácil, mas que ainda havia o caminho a percorrer. E então, em meio ao caos, um novo mistério começou a subir à tona. As verdades pendentes, as conexões entre sua mãe, Ricardo e a cidade, estavam apenas começando a ser desvendadas. Lucas conhecia a batalha pela frente. Mas agora, em vez de correr sozinho, tinha Clara ao seu lado. Antes de desaparecer na multidão, um pensamento ecoou em sua mente. A corrida ainda não tinha acabado. As próximas etapas prometiam ser desafiadoras, mas a determinação de Lucas reacendia. Ele estava pronto para a luta. E você, o que achou dessa jornada de superação? Se inscreva imediatamente no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.